Em vários momentos a gente vê comentários de pessoas aqui no canal que reclamam da quantidade de remakes que o Chespirito fazia. E quase sempre a nossa reação é mais ou menos assim. E para te provar de uma vez por todas que as regravações não são de todo mal, separei algumas histórias clássicas que você ama e provavelmente nem sabe que se tratam de remakes. Então se prepare para botar a arma no prego e vem com a gente. Bom, bora começar logo de cara com um verdadeiro clássico, que é o Guerra às Crianças, da temporada de 79. Caso você não se lembre, eu tô falando desse episódio aqui. Sim, eu vou declarar guerra a todos os chatos que infestam este mundo. A quem o seu pai vai declarar guerra? A todas as crianças do mundo! É melhor eu me mandar! As crianças acreditam que realmente tá rolando uma guerra e principalmente o Chaves fica super tenso. E tudo piora quando o seu Madruga sai de sua casa carregando a carabina. Nossa, o que houve com o Chaves? Não, por favor, não me mate! Não me mate, por favor, seu Madruga, por favor! Na verdade, ele quer penhorar a arma para levantar uma grana. E aí toda a história fica girando em torno da carabina mesmo. Só que depois todo mundo percebe que ela não é exatamente uma ameaça e aí não bota medo em mais ninguém. Não acha que parece professor linguiça? Parece! A única coisa que tá faltando... Tá. Só lá no final que o Sr. Barriga aparece e ele não sabia que a arma era velha, coisa e tal, e acaba pensando que o Chaves matou o seu filho. E essa cena tem até direito a um efeito especial naquele padrão de qualidade Chespirito. Mas o que houve? Ai, meu estômago, meu estômago! E a culpa toda é da droga do Chaves! É uma história clássica, muito boa, falamos pouco dela até hoje aqui no canal e na verdade é a versão mais famosa que chegou no Brasil em 92. Até aí tudo bem, mas tem uma versão diferente dessa história, mais antiga na verdade, que chegou ao Brasil e foi exibida somente em 1990 e depois sumiu. E só voltou à grade do SBT em 2012. Esse episódio se chama Guerra é Guerra e dessa vez tem a participação de um dos personagens preferidos da galera, o Kiko. Agora sim, agora puxa o cordão pra cá, faz uma voltinha por cima e aí depois pega... É que eu tô meio destreinado. E o melhor, por mais que esse episódio tenha um mote um pouco diferente, é nele que o seu Madruga fala explicitamente sobre a tal guerra. Não somente aos chatos, mas sim às crianças. Mas o que eu tô dizendo é que eu vou declarar guerra a todas as crianças que moram aqui. Ao Chaves, ao Kiko e a você se portar igual a eles. Mas a história segue de forma bem parecida, com o Kiko ocupando o lugar no enredo que na outra versão é do Nhonho e aqui não temos o professor Girafales participando. E aliás, o Sr. Barriga também não participa. Então o final acaba sendo diferente, com o seu Madruga molhando a cara da Dona Florinda por acidente. Um pouquinho de água e licencinha pro Madruguinha. E na minha modesta opinião, o final aqui é muito melhor. Se liga. É, mas é que a raiva dos adultos dura mais tempo, olha. É agora! É a nossa vez! É o nosso momento! E é um, e é dois! Olha. Algum dia ele vai voltar. Porque guerra é guerra! Fala sério, a Dona Florinda nesse melhor modo guerrilheira, parecendo o Rambo, é sensacional. Continuando nessa mesma linha de episódios com finais um pouco diferentes, separei mais um exemplo. Quando você pensa no Kiko doente, provavelmente você se lembra desse episódio. Kiko, por que você não foi na escola? Me sinto mal, besta. Pois estando besta, qualquer um se sente mal. Bom, isso é verdade. Ao contrário de Guerra às Crianças, que só chegou no Brasil em 92, essa história pousou por aqui em 84, logo no início ali das transmissões de Chaves no SBT. E daí pra frente se tornou um clássico, tanto por ser exibido várias e várias vezes, quanto por conter algumas piadas maravilhosas. Aconteceu alguma coisa aqui? Não, nada.
Está chorando só porque ficou sabendo que vai morrer. A história segue com Chaves e Chiquinha perturbando o Kiko, mas ao mesmo tempo tentando ajudá-lo com os tais remédios com gosto ruim. Eles fazem uma guerra de travesseiros, acertam o bochechudo, mas nem assim ele se livra dos remédios. Vai passando tudo. Bom, acho que é unânime entre todos nós que essa é a versão mais querida e mais famosa entre os fãs brasileiros, porém não é a primeira. 2 anos antes, o Chespirito já havia feito A Doença do Kiko. E o nome, assim, é super parecido, mas tem as suas particularidades. Sendo que uma das principais diferenças é que quem ocupa o lugar da Chiquinha na história, aqui, é o Seu Madruga. Coisa muito rara de se ver, né? Tudo acontece porque em 74 a Maria Antonieta não estava mais no elenco de Chespirito. Só que a forma mais comum, e como a gente vê em mais casos, é que talvez o Nhonho ou a Pop teria ocupado esse lugar. Mas enfim, a história é muito parecida, tem as mesmas ótimas piadas e também alguns momentos particulares. O Chaves estava me fazendo... Muito bem, muito bem, muito bem. Nem tanto, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Toma, moleque. Vale destacar também que o cenário da Dona Florinda ainda era bem diferente daquela versão mais clássica que nos acostumamos a ver. Tem uns elementos rosa, coisa e tal. E o final é parecido. Mas na verdade tem um toque todo especial e que eu vejo pouquíssimas pessoas comentando. Talvez porque poucas pessoas conhecem essa versão. Eu mandei você jogar fora os remédios. A urina para exame, não. Então, se a gente analisar agora, nessa primeira versão, o Kiko não se dá nem um pouco mal. Ele não toma remédios e muito menos urina pro exame. Agora, na segunda, ele paga o preço todo de uma vez. Toma porrada na guerra de travesseiros, toma a chuva de remédios, pois a Dona Florinda o obriga a tomar mais medicamentos. Mas olha só que curioso, esse episódio também estreou em 84 aqui no Brasil e ficou na grade do SBT até 92. Depois disso ele saiu, voltou em 2012, mas ele ficou sendo exibido por um bom tempo e mesmo assim ninguém se lembra dele. Não. E eu não sei se você já reparou em uma coisa, mas todo mundo fala que sem o Seu Madruga e sem o Kiko no elenco, Chaves perde totalmente a graça. Mas no primeiro caso que eu mostrei, a versão mais famosa é sem o Kiko, no segundo caso é sem o Seu Madruga, e mesmo assim você ama esses episódios. Então, até que ponto é a presença ou a ausência deles que pesam, ou é a sua memória afetiva de lembrar de crescer assistindo esses episódios e coisa e tal? As duas coisas. Vai pensando aí. Enquanto isso, bora falar de mais um caso. E aqui, a gente já falou sobre isso em uma outra série do canal há um tempão, mas vale a pena trazer de novo o assunto. Chaves vendendo refrescos. Do que você se lembra? E quer de gromaica, tamão ou limerindo? De limelha, tamão ou gromarindo? De groselha, de limão ou de tamarindo? Essa versão de 77 é um clássico absoluto e acho que nenhum fã duvida. É um dos episódios mais incríveis do seriado, com tudo muito bem construído e tem várias piadas e momentos que se tornaram muito marcantes. E eu deixo por 70. Por 60. 50. Por 40. 30. Por 20. E 10. Eu tô de graça. Obrigada, Kiko. Sou o melhor comerciante que você. Isso tudo são trechos da primeira parte. E na segunda, tudo segue da mesma forma, com a história sendo muito legal. E o Chaves vende muitos refrescos, tanto para o Kiko... Ai, quanta diferença! E do jeito que eu gosto de tamarindo. quanto para o Nhonho. Agora sim tô fazendo um negocião. Agora me dá 4 de laranja. Tudo isso rola na rua do lado de fora da vila, mas poucas pessoas se lembram que 3 anos antes desses episódios serem gravados, o Chaves já havia vendido refrescos em um outro lugar, mais especificamente no segundo pátio. Bem, mas também não fez muito calor e além disso tem chovido muito. Ah, mas isso sim foi bom. Foi bom ter chovido? Claro, senão onde é que eu ia conseguir a água? Quer dizer que fez os refrescos com água da chuva? Sim. E vale reforçar que boa parte da história é bem parecida. Só que ao contrário da versão clássica, todos esses pontos das duas histórias são meio que espremidos para caber em apenas um episódio. E é claro que dessa forma muita coisa fica de fora, mas ainda assim momentos épicos se repetem. Então me dá um de abacaxi. Não tem de abacaxi. Então me dá um de groselha e um de abacaxi. Não tem de abacaxi. Ah, bom, então me dá um de groselha, um de limão e um de abacaxi.
E um outro detalhe que eu acho muito bom e muito importante é analisar como essa primeira versão foi realizada apenas com o que eles tinham disponível por ali. E com isso eu quero dizer que, apesar do segundo pátio não ser tão bom quanto a rua para se vender refrescos por conta de clientes e tudo mais, era um ambiente que tinha estreado há pouco tempo. Então isso era uma grande novidade e eles até conseguiram dar uma improvisada fazendo uma casa abandonada do segundo pátio. Agora me diga, onde está o seu Madruga? Imagina que eu não sei. O senhor quer um refresco? Não, agora não. Senhor Barriga. Que isso? E como você deve se lembrar, na versão de 77, absolutamente toda essa parte do comércio do Chaves se passa na rua, que era bem maior e estava muito mais consolidado esse cenário. E rendeu momentos bem similares. O senhor quer um refresco? Não, Chaves, muito obrigado. Senhor Barriga! Agora, já que eu tô falando bastante desses episódios em específico, me veio uma boa ideia de palavra-chave na cabeça. Se você pudesse fazer um suco nesse estilo do Chaves, que é de uma coisa, parece outra coisa e tem gosto de outra, como seria? Essa eu quero ver e tô sentindo que vem bons comentários aí. E já que eu falei sobre o segundo pátio, bora falar de mais um exemplo onde boa parte da história se passa nesse ambiente. Tô falando do dia em que rolou uma reforma por lá, ou quase. Vá até a esquina e veja se meu burro está bem amarrado. Sim, seu Madruga. Já conseguiu se soltar? Na verdade, não é nem boa parte. Esse episódio do Leite de Burra se passa todo no segundo pátio. A Chiquinha participa e... caramba, que sujeira que eles fazem. Eu vou lhe mostrar o que foi sem querer. Não, Chaves! Chavinho! Não faça isso, não! Na Cassino.bet você encontra os seus esportes favoritos. E esportes também. Na Cassino... Chavinho! Não faça isso, não! Eu sou simplesmente doido por esse episódio da temporada de 78 que estreou no Brasil em 92 e se tornou um dos grandes queridos por parte do público. Só que, infelizmente, a primeira parte dessa série ficou perdida por muitos anos e só foi estrear em nosso país em 2014. Aí sim a gente fica sabendo de todos os detalhes e como o Sr. Barriga colocou o seu Madruga para trabalhar e em troca de meses de aluguéis e, é claro, o Mamá não gostou muito assim da ideia. O senhor crê que é muito fácil sair e arrumar emprego? Para as pessoas que gostam de trabalhar, sim. E para as pessoas normais, o quê? E pra gente não fugir da proposta desse vídeo, a gente pode se concentrar mais na segunda parte, que é mais famosa, sem problema algum. Porque em 74 já tinha sido feita uma primeira versão dessa história e eu vou te contar que tem diferenças consideráveis. Primeiro porque é mais um daqueles casos onde a Chiquinha não estava no elenco. E aqui sim, quem ocupa o seu espaço é o Nhonho. Você sujou os meus dentes. Não, você teve a culpa porque eu tava brincando de soldado que fica marchando aqui assim. E segundo que todo aquele lance dos 2 episódios também foi comprimido para caber em apenas uma história. E então, boas piadas se perderam e principalmente a Dona Florinda tem uma participação muito pequena no episódio. Então, quando chega no final e ela cai no leite de burra, não tem aquele mesmo brilho da versão mais famosa, sabe? Onde está o Kiko? Está ali. Já curamos ele. E agora, deixa eu te explicar por que eu separei exatamente esses episódios. Nos 2 primeiros casos, como eu disse, foi mais para você pensar na questão do elenco. E nos outros 2 casos, foi mais para você pensar na questão de número de episódios, a mudança de ambientes e como os remakes ficaram bem melhores do que aquelas versões originais. E a conclusão que a gente chega é muito simples. Se não tivéssemos tantos remakes, boa parte das histórias que você ama, que são completas, divididas em vários episódios e coisa e tal, com várias piadas, isso simplesmente não existiria. E agora, depois disso, você vai continuar me dizendo que simplesmente não gosta das regravações de Chespirito? Não, que isso? Mas ainda não sai do vídeo não. Se você gostou e se surpreendeu com essa seleção de episódios e com essa análise que a gente montou por aqui, não esqueça de deixar o seu like porque cada joinha fortalece demais o nosso trabalho. É isso que garante a gente continuar produzindo mais e mais vídeos. E é claro, também faça a sua inscrição porque assim você não perde nenhum lançamento. E enquanto você colabora com o nosso trabalho, que tal ver momentos onde o Chaves foi um verdadeiro empreendedor? Já falei da barraquinha de refrescos e coisa e tal, a tenda Del Chavo, mas ele teve
outros momentos bem legais. É só clicar nesse vídeo e bom divertimento. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.